É hora de fazermos uma conexão com o Arthur Igreja. Literalmente uma conexão. Né? Literalmente. Olha, sistemas de IA como o Project Maven estão reduzindo para minutos o ciclo entre identificação e ataque e viabilizando um salto de escala na guerra, com capacidade de atingir centenas ou até milhares de alvos por dia, com metas de até 1.000 por hora. Esses modelos aceleram a corrida entre Estados Unidos e China por superioridade militar algorítmica e colocam Big Techs no centro da defesa. Quem fala com a gente, então, é o Arthur Igreja. Olá, bom dia, pessoal. E aqui exatamente na continuação do que o Jamil falava, né? O Jamil descreveu esse tipo de tecnologia como absolutamente inacreditável e é isso mesmo. Então, quando a guerra começou, nós tivemos toda aquela polêmica com a Anthropic, né? Ela tinha um contrato de 200 milhões de dólares com o governo pediu para ela tirar restrições, uma das restrições era para armas autônomas, ela preferiu não continuar com o contrato, talvez a OpenAI agora seja a proponente, mas agora nós temos muito mais detalhes. O nome desse Project Maven, inclusive, é o nome de um livro que vinha sendo feito nos últimos anos. E imagine só, né? O conflito começa ali no dia 28 de fevereiro. Esse livro descrevendo toda essa iniciativa de IA sai no final de março, né? O nome da autora é Katrina Mason e ela detalha esse Project Maven. E é uma coisa que é simplesmente assustadora. O que ela descreve é que pré-IA, no mundo pré-2017, o governo americano usava, o Departamento de Defesa, o Pentágono, enfim, usavam 9 softwares diferentes, planilhas, muita gente envolvida, então por volta de 2.000 pessoas para fazer análise de imagens. Então essas imagens de drones, aviões, satélites, e aí um trabalho que levava muitas e muitas horas para determinar se aquilo era um potencial alvo, como deveria ser atacado. E quando a informação estava disponível, muitas vezes aquele alvo nem mais lá estava. Então era um processo bastante custoso, né? E aí o comando de decisão levava muito tempo. Pois bem, chega a IA no começo, desenvolvida pelo Google, depois 3.000 funcionários do Google fizeram uma manifestação e disseram que não trabalhariam com esse tipo de iniciativa, o Google também pulou fora, e aí uma empresa chamada Palantir, que tem sócios também bastante criticados ao longo da história da tecnologia, assume essa iniciativa, e aí chegamos nesse ponto em que, ao invés de 2.000 pessoas, estima-se que 20 pessoas consigam operacionalizar isso e conseguem identificar esses milhares de alvos em tempo real, ao ponto que nas primeiras 24 horas do ataque ao Irã, exatamente 1.000 localidades foram atacadas, e a discussão que pois é, quem fica responsável por isso? Quais são os limites? Então, quer dizer, a responsabilidade é de quem aperta o botão? Ou será que o algoritmo desenvolvido pela Big Tech também passa a ter responsabilidade agora nos conflitos? E mais do que isso, qual será o limite? Armas autônomas? Ou será que essa IA também já deve causar preocupação? Não só os Estados Unidos têm isso, Reino Unido também investiu pesadamente justamente nesse tipo de ferramenta em relação à China, e a Rússia não se sabe exatamente qual seria o seu poderio de IA, mas fica difícil imaginar que eles não estão fazendo algo muito parecido com isso. Ou seja, é o primeiro grande conflito com presença da inteligência artificial, e o que nós sabemos é que as esferas onde esse tipo de assunto poderia ser debatido, aqui como a OTAN, como a ONU e tantos outros órgãos, estão tremendamente fragilizados. Mas fato é que, assim como nas nossas vidas, agora componente que se torna uma vantagem competitiva, claro que é muito triste usar esse termo, mas se torna uma vantagem importante em tempos de guerra, é justamente quem tem os melhores algoritmos. E é muito louco, Arthur, pensar que essas questões são objetivas no que diz respeito à tecnologia. Nós estamos falando de tecnologia pura, mas elas tangem questões muito subjetivas, né? O que pode, o que não pode, o que é ético, o que não é ético. Então, a ciência anda... E os questionamentos da ciência sempre muito permeados pelos questionamentos e grandes questionamentos da humanidade. Você tem total razão, porque a pergunta que
E aí, quando o algoritmo errar, porque quando alguém está usando uma IA como o ChatGPT e ele gerar um texto errado ou gerar uma imagem que não ficou a contento, o dano é basicamente nenhum, fora a perda de tempo e a insatisfação de quem usa. Mas, em relação a esses 1.000 alvos, será que existe alguma garantia de que foram 1.000 alvos militares? Ou será que nós tivemos também pessoas, enfim, inocentes que foram atingidos, que entrariam nessa categoria de crime de guerra? Então, você tem total razão. A tecnologia é muito fria, muito objetiva e, enfim, ela nada tem a ver. E só para fechar o comentário, nessa linha, o King's College, né, tradicional universidade britânica, teve um professor que fez lá milhares de simulações de tomadas de decisão de conflitos, né, já que o Jamil mencionava a política, a conversa, o diálogo, e em 96% dos casos, sabe o que aconteceu? A IA, ela escolheu por escalar o conflito, chegando ao ponto em que nas últimas rodadas de simulação, ela considerava, ela sugeria, inclusive, o uso de ogivas, já que elas estavam à mão e, aspas, resolveriam o conflito. Então, aparentemente, pelo menos nesse estudo feito por esse professor da King's College, o que ficou claro é que a IA tinha muito menos empatia, muito menos capacidade de diálogo, ou seja, a pergunta que fica é se a IA não é só extremamente fria ou se nós estamos ficando um pouco parecidos com isso também. Valeu, Arthur. Obrigada pela participação aqui. A gente se fala.